Você já se perguntou qual é o sentido mais profundo da Páscoa? Será que ela se limita a símbolos como ovos de chocolate, coelhos e costumes humanos? Ou há uma verdade mais intensa, cheia de força e capaz de mudar vidas por trás dessa festa tão popular, mas tão mal compreendida? Neste vídeo, quero te levar por um caminho único. Uma jornada que começa nas terras do Egito Antigo, com um povo oprimido que implorava por liberdade, e culmina no topo de um monte, diante de uma cruz manchada de sangue, onde o Filho de Deus entrega sua vida por amor a mim e a você. Aqui você vai conhecer a origem verdadeira da Páscoa, segundo a Bíblia, detalhada no livro de Êxodo. Vamos explorar por que Deus ordenou o sacrifício de um cordeiro e a marcação das portas com sangue, e como isso se conecta a Jesus Cristo, conhecido como o Cordeiro de Deus. Você vai perceber como os sinais da Páscoa judaica apontam diretamente para a cruz e como essa celebração ancestral tem um impacto transformador para a sua vida hoje, especialmente se você enfrenta desafios, se sente preso a lembranças antigas ou anseia por um novo começo. Este vídeo vai te revelar que a Páscoa não é apenas um feriado, é uma convocação à liberdade, o sinal da redenção, a promessa de que o sangue ainda carrega poder. Então, fique até o fim, porque o que você está prestes a ouvir pode iluminar sua visão espiritual, reacender sua fé e mudar a forma como você enxerga o plano de Deus para a sua vida. Para compreender a história verdadeira da Páscoa na Bíblia, precisamos voltar ao período em que o povo de Israel sofria como escravo no Egito. Foram séculos de angústia, trabalho exaustivo e súplicas que pareciam não encontrar eco. Até que Deus escolheu Moisés, um homem simples, mas com uma missão divina, guiar uma nação inteira rumo à liberdade. Moisés enfrentou o faraó e Deus enviou 10 pragas como um julgamento sobre o Egito. Água que virou sangue, invasões de rãs, piolhos, moscas, doenças, granizo e gafanhotos. Cada praga mostrava a impotência dos deuses egípcios e proclamava a autoridade do Deus único e verdadeiro. A última praga, no entanto, foi a mais devastadora: a morte dos primogênitos. Foi nesse momento que Deus instruiu cada família israelita a sacrificar um cordeiro sem defeito e usar seu sangue para marcar os umbrais das portas. Esse sangue seria um sinal. Quando o anjo da morte passasse, ele pouparia aqueles protegidos pela obediência e pela fé. Êxodo 12 descreve esse evento com intensidade. Não foi apenas uma noite de escape. Foi o início de uma nova essência espiritual para o povo de Deus. A Páscoa, que significa passar por cima, tornou-se um marco eterno da fidelidade divina e de sua capacidade de libertar, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Imagine uma criança israelita olhando para o pai e perguntando: por que marcamos a porta com sangue? E o pai, com voz firme, responde: porque é assim que Deus nos enxerga, nos protege e nos resgata. Até hoje, onde há confiança no sangue, há abrigo. Onde há obediência, há salvação. A história da Páscoa começa com Moisés, pragas e aflição, mas se transforma em um hino de esperança. Assim também é a nossa jornada. Mesmo nas tempestades da vida, Deus traça um caminho de escape, um caminho de restauração. Aquele cordeiro pascal carregava um significado profético, indicando Jesus, o Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde derramaria seu sangue não sobre portas, mas sobre corações feridos como o meu e o seu. A primeira Páscoa marcou uma libertação do corpo, mas na cruz, a libertação ganhou uma dimensão eterna. Após aquela noite decisiva, em que o anjo do Senhor passou pelo Egito, poupando os lares marcados com sangue, o povo de Israel foi finalmente liberto. Faraó, derrotado pela dor, permitiu que os hebreus partissem.
O que parecia inalcançável aos olhos humanos aconteceu pela intervenção soberana de Deus. Mas Deus não queria que aquele feito fosse apagado da memória. Por isso, ele estabeleceu a Páscoa como uma celebração duradoura, um ritual a ser passado de geração em geração. Este dia será para vocês um memorial, e o celebrarão como festa ao Senhor. Êxodo 12:14. A Páscoa judaica, chamada Pesach em hebraico, não era um simples costume religioso. Era uma maneira viva de recordar que Deus é um libertador, que escuta o grito do seu povo, enxerga o sofrimento dos aflitos e atua com justiça para trazer vida onde há morte. Um símbolo marcante dessa celebração era o pão sem fermento, o matzá. Por que Deus ordenou que o povo o comesse naquela noite? Porque a partida seria imediata, sem tempo para esperar a massa crescer. A liberdade viria como um chamado urgente, que não tolera demora. O pão sem fermento servia como um lembrete sutil. Preparem-se, não se prendam ao Egito, não carreguem as marcas do passado, partam depressa, pois o novo que Deus traz não espera por hesitações. Além disso, na Bíblia, o fermento frequentemente simboliza o pecado, a corrupção, algo que se alastra silenciosamente e contamina. Comer o pão sem fermento era também uma convocação à pureza, à pressa e à santidade. Era como se Deus dissesse: quero libertar vocês do Egito, mas também quero arrancar o Egito do vosso interior. Quantas vezes Deus deseja intervir em nossa vida, mas nós insistimos em esperar que nossas próprias ideias amadureçam? Buscamos compreender, dominar e organizar tudo, e assim perdemos o momento da partida. A verdadeira libertação pede uma fé pronta, uma obediência imediata, um desapego das velhas amarras e uma disposição para abraçar o novo. O sentido da Páscoa judaica não está nos gestos rituais, mas na mensagem que ela transmite. A promessa de um Deus que resgata, sustenta e guia seu povo até a liberdade. A cada ano, ao comerem o pão sem fermento e o cordeiro pascal, os hebreus reavivavam a memória daquela noite. Era como se a cada geração Deus renovasse sua declaração: eu sou o Senhor que te resgatou da opressão com mão poderosa. E essa mensagem ecoa até os dias de hoje. Tudo o que Deus ordenou na primeira Páscoa, o cordeiro sem defeito, o sangue derramado, a proteção sobre o povo, não se limitava ao Egito. Era um prenúncio, um preparo para algo muito mais grandioso. Séculos depois, em meio a um povo novamente subjugado, agora pelo Império Romano, surge Jesus de Nazaré. Quando João Batista o vê pela primeira vez, proclama com convicção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Essa declaração não foi casual. João ligava o Cordeiro Pascal do Êxodo ao Messias prometido. O povo judeu celebrava a Páscoa há gerações, mas agora o verdadeiro Cordeiro estava entre eles, não para livrar de uma opressão física, mas de uma muito mais profunda, a do pecado. Assim como o Cordeiro inocente foi sacrificado no lugar das famílias israelitas naquela noite no Egito, Jesus, o Cordeiro perfeito, entregou sua vida em nosso lugar para que a morte eterna não nos alcançasse. O sangue que marcava as portas foi substituído pelo sangue derramado na cruz. O altar não seria mais uma casa hebraica, mas o Gólgota, o monte do sacrifício e da redenção. O Cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, e Jesus, mesmo enfrentando todas as tentações, permaneceu sem pecado. Ele foi testado, acusado, injustamente condenado, mas manteve-se puro. Foi submetido ao sofrimento exatamente na semana da Páscoa, cumprindo a profecia com precisão. Enquanto os judeus sacrificavam cordeiros para recordar o livramento do Egito, o Cordeiro de Deus era crucificado para nos conduzir a um novo êxodo, desta vez rumo à eternidade.
Jesus entrou em Jerusalém no mesmo dia em que os judeus escolhiam o Cordeiro Pascal para o sacrifício que ocorreria dias depois. Um acaso? Não. Deus estava revelando ao mundo que o verdadeiro Cordeiro havia chegado. A cruz não foi um imprevisto, foi o plano de redenção desvelado. A Páscoa deixou de ser apenas uma lembrança da saída do Egito e passou a simbolizar a maior libertação que a humanidade já testemunhou, a salvação em Cristo Jesus. Na véspera de sua crucificação, Jesus reúne os discípulos para a ceia pascal tradicional. Eles sabiam que estavam ali para rememorar o livramento do Egito, mas Jesus estava prestes a revelar algo muito maior. Uma nova libertação estava para se concretizar, não mais do Egito, mas da condenação eterna. Enquanto o pão era repartido e o cálice circulava entre eles, Jesus proclama: "Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês." Naquele instante, Jesus transforma a Páscoa judaica em um marco eterno de sua entrega por amor. O pão sem fermento passou a representar seu corpo puro, livre de pecado. O vinho, seu sangue derramado por mim e por você. O pão, ao ser partido nas mãos de Jesus, simbolizava sua dor sendo compartilhada entre os pecadores, e o cálice era como um fluxo de misericórdia jorrando sobre aqueles que jamais poderiam pagar por sua própria redenção. A Páscoa deixa de ser apenas uma memória da libertação do Egito e se torna o símbolo da nova aliança de Deus com a humanidade, selada pelo sangue do próprio Filho. Não é mais o sangue de cordeiros que nos protege, é o sangue de Jesus que nos renova. Não é mais um ritual passageiro, é uma verdade espiritual que pulsa com vida. O cordeiro não é mencionado na ceia descrita nos evangelhos. Sabe por quê? Porque o cordeiro estava à mesa. Ali estava ele, prestes a se entregar. O altar não seria um templo, mas a cruz. O sacrifício não seria mais simbólico, seria real e eterno. A Páscoa não é apenas um registro do passado, é a essência de quem somos. É reconhecer que fomos resgatados por um preço inestimável, chamados para uma vida nova, definida não por costumes, mas por uma mudança profunda. Jesus estabeleceu a ceia como um símbolo da cruz, não para nos trazer melancolia, mas para despertar em nós um profundo senso de gratidão. Cada vez que partimos o pão e bebemos do cálice, afirmamos ao mundo e ao nosso próprio coração: Ele morreu por mim, mas vive, e por isso eu também posso viver. Após tudo o que vimos, a libertação do Egito, o cordeiro sacrificado, a cruz do Calvário e a nova aliança no sangue de Jesus, surge a questão mais importante: o que a Páscoa significa para mim hoje, neste momento da minha vida? A resposta é clara, mas poderosa. A Páscoa significa renovação, restauração, liberdade. Assim como Deus libertou Israel da opressão com poder, Ele continua libertando hoje das correntes que aprisionam a alma. Medo, remorso, mágoas, pecados escondidos, feridas que nos machucam em silêncio. Se o Egito representava a opressão e o deserto o caminho da mudança, a terra prometida é o destino daqueles que confiam no sangue do Cordeiro. Talvez sua vida esteja em uma dessas etapas agora. Quem sabe você esteja preso na angústia do Egito ou perdido no deserto da incerteza. Mas Deus não te abandonou aí sem propósito. Ele está te guiando e o sangue ainda cobre a tua história. A Páscoa é a voz de Deus proclamando: você não está mais preso, não precisa carregar as marcas do passado. Não precisa temer a morte, a rejeição ou a culpa. Jesus já venceu tudo isso por você. O túmulo está vazio. A morte foi derrotada. A cruz não foi o fim, foi o caminho. A ressurreição é a certeza de que há vida após a dor.
Talvez você tenha enfrentado uma perda recente ou esteja atravessando um período de silêncio, como o sábado entre a cruz e a ressurreição. Mas confie, o domingo está chegando. A luz vai surgir. O véu foi rasgado. O céu está acessível. A essência da Páscoa vai além de recordar o que Deus fez no passado. É acreditar de todo o coração no que Ele ainda fará na sua vida. Páscoa não é sobre rituais, é sobre renovação. É sobre um Deus que te convida a deixar o Egito para trás e caminhar em direção à liberdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero viver a essência da Páscoa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa descobrir o significado profundo da Páscoa. E se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho e venha explorar com a gente as verdades mais impactantes e transformadoras da Bíblia, porque a verdadeira Páscoa começa dentro de cada um de nós.